Falando especificamente sobre fontes de atraso em redes de computadores, existem basicamente 4 fontes de atraso dentro a cada salto de um pacote entre os roteadores. O primeiro deles é o atraso de processamento, que é o tempo que o roteador leva para examinar o cabeçalho do pacote e assim direcionar a interface correta, além de verificar a ocorrência de bits, de erros de bits. Também temos o atraso de fila, que é o tempo que um pacote espera no buffer dentro de um roteador. Além disso, também tem o atraso de transmissão, que é o tempo exigido para transmitir todos os bits do pacote para o enlace de transmissão. E o atraso de propagação é o tempo necessário para propagar um bit do início até o final do enlace. Todos esses atrasos compõem o atraso nodal. O atraso fim a fim é a soma de todos esses atrasos nodais. Nesse primeiro exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, o único atraso que não vai ocorrer na rede simulada é o atraso de fila, pois será apenas um dispositivo final que irá fazer a transmissão de pacotes. Se por um acaso houvessem mais sistemas finais transmitindo para o mesmo roteador, poderia, nesse caso, haver o atraso de fila. Para fazer essa demonstração, vou utilizar a ferramenta Ping. Ela é uma ferramenta que mede o tempo de ida e volta de um pacote. Ela funciona dessa maneira. O Ping, o emissor, ele envia uma mensagem para o nó destino e recebe uma resposta. Esse tempo, o tempo calculado de ida e volta, é o que o Ping mede. Então, basicamente, eu vou selecionar um computador aqui e vou pingar nesse servidor 10.0.7.10. Nesse caso em questão, 64 bytes é o tamanho do pacote que está sendo enviado. Esse é o nó destino, o sistema final. Esse ICMP-SEC é a contagem dos pacotes que estão sendo enviados. O TTL é um limitador, que ele limita o número de saltos que um pacote pode dar até chegar ao seu nó destino. Se ele eventualmente ultrapassar esse número de saltos, esse pacote é descartado. E o time é o tempo de ida e volta desse pacote. Por exemplo, nesse teste, nós obtivemos esses tempos de ida e volta dos pacotes: 0.4, 0.3, 1 milissegundos. Essa ferramenta Ping possibilita também alterar o tamanho do pacote que está sendo enviado. Por exemplo, vou colocar o mesmo IP de destino e agora eu vou setar o pacote para 100 bytes. Lembre que antes estava sendo enviado um pacote de 64 bytes. Como eu aumentei pouco o tamanho do pacote, a latência não aumentou tanto, mas a tendência é sim aumentar. Aqui a gente já vê um aumento na latência. Se eu aumentar mais ainda, continua aumentando. E 400, aumentando. Porém, se eu coloco 1500 bytes, ocorre esse erro, que a mensagem é longa demais. Esse erro acontece porque para um pacote ser encaminhado, ele necessita de um cabeçalho que identifique o sistema final receptor, além de conter outras informações. Esse cabeçalho ele precisa de 28 bytes. Assim, o máximo de tamanho que um MTU pode ter é 1472 bytes, que somados com os 28 bytes do cabeçalho formam 1500. A principal fonte de atraso para um MTU muito alto é o atraso de transmissão, pois esse atraso está diretamente ligado ao tamanho do pacote.
já que o atraso de transmissão é dado pelo tamanho do pacote dividido pela velocidade da transmissão. Outro teste que pode ser feito é gerando cargas na rede. Nesse caso, eu vou continuar usando o mesmo servidor e além da máquina que vai fazer o ping no servidor, eu vou citar duas outras máquinas se comunicando com esse servidor. Nesse caso, fazendo downloads e uploads. Aqui eu já liguei o servidor para poder receber a comunicação. Já dei o primeiro ping aqui da máquina. Aí agora nesse momento eu vou fazer o download junto ao servidor. Percebe-se que a latência já aumentou consideravelmente. Vou ligar o outro aqui. Percebe-se que a latência aumentou bastante. Parando aqui. Ok, volta a latência ao normal. Os possíveis fatores que fazem aumentar consideravelmente a latência principalmente são devidos ao atraso de fila. Porque, primeiramente, era apenas um sistema final fazendo uma requisição ao servidor, ou seja, os roteadores estavam livres para trabalhar somente para aquele sistema final. Porém, utilizando mais dois sistemas fazendo download junto ao servidor, isso faz com que mais pacotes cheguem ao roteador, por consequência, maior é a fila de pacotes que serão transmitidos. Por fim, isso gera um maior atraso de fila, que é o tempo necessário que os pacotes aguardam serem transmitidos no enlace, dentro do buffer do roteador. O traceroute é uma ferramenta muito utilizada em diagnósticos de rede. Ela permite visualizar a rota que um pacote faz desde o seu nó emissor até o dispositivo final. O traceroute, assim como o ping, também utiliza o protocolo ICMP. Para fazer essa visualização da rota, o traceroute utiliza um campo do cabeçalho IT chamado TTL, Time to Live. Ele é um inteiro que é decrementado de salto em salto, de roteador em roteador. Se o TTL for para zero, o pacote é descartado e o dispositivo em que o TTL chegou a zero retorna uma mensagem ao nó emissor. O funcionamento dele ocorre dessa forma. O host envia um datagrama com TTL igual a 1 ao primeiro roteador. Ao receber, o roteador decrementa o TTL, descarta o pacote e retorna uma curta mensagem de tempo excedido ao emissor. Nessa ida e volta o tempo é computado. E assim o host repete o mesmo processo, com TTL 2, 3, 4, até chegar ao nó final. Essas são as latências que ocorrem salto a salto até chegar ao servidor. Por exemplo, para chegar ao primeiro roteador local. Primeiro que o traceroute ele envia 3 sondas. Se houver alguma disparidade de latência, o objetivo é que possa encontrar um valor médio. Dessa forma, esse é o tempo gasto até chegar no primeiro roteador. Esse é o tempo para chegar no segundo e assim por diante. Note que os IPs daqui são os IPs dos roteadores do caminho fim a fim. Novamente fazendo carga na rede, só que dessa vez ao invés de utilizar o ping, vamos utilizar o traceroute para ver os atrasos que ocorrem quando a rede está sob estresse. Note que no ambiente dessa rede, essa é a máquina 1, e as duas máquinas que estavam fazendo requisições de download ao servidor estavam no contexto da mesma rede. Dessa forma, o caminho dessa máquina ao primeiro roteador local não é afetado pela carga na rede. Porém, assim que os sistemas finais compartilham o mesmo enlace de comunicação, a rede começa a sofrer com latências maiores. Outro teste que pode ser feito é a sobrecarga da rede, porém com sistemas que não pertencem à mesma rede local. Por exemplo, eu criei mais um sistema final, porém fora do ambiente local. Dessa forma, vou ligar o servidor. Essa é a máquina fora da rede local, essa é a outra máquina da rede local e essa é a máquina que vai fazer o teste do traceroute.
Bom, novamente, dentro da rede local, o atraso foi mínimo. Porém, assim que a segunda máquina que pertence à mesma rede solicitou recursos do servidor, houve aumento da latência. E essa latência permanece até o quinto roteador, que é onde entra o próximo sistema. Aqui ele também gera uma carga na rede solicitando recursos do servidor. E assim percebe-se um outro aumento na latência. Percebe-se dessa forma que é possível encontrar onde está acontecendo o congestionamento de rede claramente, porque o traceroute fornece os atrasos de nó em nó do sistema fim a fim, o que facilita o diagnóstico de qual é o trecho da rede em que acontece o congestionamento.